Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje tratar de um tema que é de extrema importância para todos vocês. São as nossas atividades complementares. Estou aqui com elas aqui na tela, vou mostrar como é a disciplina para vocês. Então vamos, iniciar desde já. Eu vou apresentar todo o regulamento, desde onde vocês encontram até o conteúdo dele, os formulários que tem dentro dele, que são obrigatórios, tá? Você tem que usar os formulários que estão aqui no regulamento. Você tem que preencher os dois formulários, né? Um formulário geral, onde você vai colocar todas as suas atividades. O outro formulário específico para cada uma das atividades realizadas. Todas as atividades têm que ter o preenchimento do relatório, tá? Todas as atividades têm que ter o preenchimento do relatório, a não ser quando o regulamento não o traga, que você não preenche o relatório, mas o formulário você tem que preencher. Então, antes de qualquer comprovante, tem que estar o formulário, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos mostrar aqui a minha tela para vocês, tá? Deixa eu entrar aqui na disciplina de atividades complementares e mostrar para vocês como ela tá. Bem, pessoal, essa aqui é a nossa disciplina de atividades complementares, tá? Estou aqui acompanhando com vocês na tela. Então, atividades complementares 1 eu peguei como exemplo, mas todas têm as mesmas informações, as mesmas datas, o mesmo cronograma para a gente cumprir, tá? Então, iniciando aqui na apresentação. Então aqui, pessoal, ó, apresentação. Por que que fazemos atividades complementares, tá? As atividades complementares, elas têm uma finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem de cada um de vocês. É uma forma que a gente tem de complementar toda a formação social e profissional que o curso oferece para vocês. Essas atividades, elas são caracterizadas por sua flexibilidade, tá? Elas têm uma carga horária especial, uma carga horária que vocês vão definir quando e como vão realizar essa carga, tá? Lógico que a gente tem um controle dessa carga horária, o tempo total de dedicação que vocês têm que ter extra sala, né? A gente tem que fazer um controle. É a Campos Sales que inventa? É o professor Thomas que está inventando isso? Não, eu não invento nada, tá? A gente tem tudo regulamentado aí no parecer CNSS 492 de 2001 sobre as atividades complementares nos cursos superiores, tá? E aí, como é que a gente vai preencher essas atividades complementares? Participação em eventos, sejam eles internos ou externos à instituição. Então, não é só eventos que a Campus Sales organiza. Qualquer evento, como por exemplo uma semana acadêmica, o congresso, os seminários, palestras, conferências, atividades culturais que você vá, qualquer coisa que integre o curso, tá? Com a comunidade, cursos de extensão que vocês queiram realizar, tá? Atualização acadêmica e profissional, tudo isso conta com uma atividade complementar. Eu quero deixar aqui uma atenção especial de vocês para as atividades de iniciação científica. As atividades de iniciação científica, temos vários professores que estão realizando já esse semestre, tá? Eu tô com um edital aberto. Eu sei que outros professores também vão abrir vagas aí para iniciação científica, para projetos de pesquisa, para vocês fazerem parte da pesquisa também, assim como da extensão.
Então eu queria deixar um asterisco aqui, ó. Anotem aí, iniciação científica é uma das formas mais interessantes que vocês vão ter de aprofundar em certos temas, de pesquisar, né, de fazer o seu nome no mercado. Além disso, ações de monitoria, tudo isso. Aqui embaixo, quais os atos normativos instituem as atividades complementares? Teremos esse vídeo aqui, né, que vocês estão assistindo, vai estar aqui na disciplina. O parecer 67 CNE, das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação. E a resolução CNE número 2/2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelado na modalidade presencial. Então são essas duas, esse parecer e essa resolução que vão dar o subsídio aqui para as atividades complementares. Temos um calendário para isso, tá? Então fique atento aí para a entrega das atividades complementares, tá? Então aqui dentro desse calendário, deixa eu tentar baixar aqui para vocês um minuto. Então descemos aqui, fique atento, né, para a data definida para a entrega das atividades complementares. A validação das atividades complementares deverá ser realizada pelo representante de sala em momento anterior ao envio final. Gente, o envio final é feito na plataforma. Temos o retorno das nossas atividades regulares presenciais, tá? Então, o que é que vai acontecer? O representante de sala ele vai assinar, tá, no documento que vocês vão apresentar a ele, ou diretamente a mim, né? Desde que você me busque lá nos horários de atendimento presenciais, com antecedência para que a gente valide tudo. Eu tô lá para tirar dúvida de vocês, então podem me consultar. Esse representante ele vai pegar essa documentação e vai levar até mim, tá bom? Eu vou dar um visto nessa documentação, carimbar, e aí vocês escaneiam e colocam na plataforma. Qual a data de entrega na plataforma? Dia 20/5, tá? Daqui a 2, 3 meses, né? Vocês vão ter aí para me entregar, tá? Então vocês vão ter aí mais ou menos uns 3 meses para entregar essas atividades, para executar essas atividades e me entregar. A entrega é só aqui na plataforma. Professor, validei, peguei seu carimbo. Tá feito? Não. Tem que entregar na plataforma. Se eu não entregar, não tem validade, né, as suas atividades complementares. É necessário que seja entregue aqui na plataforma. Ok, gente? Professor, entrei às 23h55. O sistema não deixou eu enviar. Por quê? Porque já passou o prazo. 23 horas, 55 minutos e 0 segundos. É uma programação no sistema. Passou 1 segundo desse prazo, o envio você não consegue mais realizar. Professor, entrei às 23 horas e 50 minutos, só que demorou para carregar o arquivo. Sinto muito, passou do prazo. O envio final, a entrega final das atividades complementares, vou corrigir aqui, tá? Visitas orientadas, mas é atividades complementares, tá, gente? O envio final da documentação, né, é às 23h55 e 0 segundos. Então enviem antes, não deixem para a última hora, tá? Não vai ser prorrogado esse prazo, não tem prorrogação de prazo. 20/5 às 23 horas e 55 minutos. Então, somente será computada aquela atividade que tenha sido submetida ao representante de sala, tá? Para que o representante entregue a coordenação, a gente vai conferir uma por uma, vai validar,
né, com carimbo, e vocês vão poder escanear, né, vocês vão receber de volta, escanear e colocar no sistema. A coordenação não fica com documentação de vocês. A responsabilidade pela guarda desse material, por manter esse material, como está no regulamento, é do aluno. Coordenação não fica com material original ou cópia de vocês, tá? Não ficamos com dados de vocês e essa documentação é dado, tá? O que vai ficar validado é aquilo que você coloca no sistema. A gente vai fazer a correção, carimba e vocês lançam no sistema. Não adianta chegar lá no dia 20, né, com um monte de documentação. Os representantes eles vão ter uma data anterior para pegar essa documentação de vocês, tá? Vou receber dos representantes, a gente vai conferir junto com eles e devolve a turma. Quando a entrega para os representantes? Até uma semana antes, tá aí no máximo uma semana antes, para que você, ou no mínimo, desculpa, uma semana antes, para que vocês estejam já com essa documentação. Não deixe para fazer de última hora, porque senão você não vai conseguir entregar. Não tem prorrogação, não tem outro processo senão esse que consta no nosso regulamento. Tá? Falando em regulamento, aqui na plataforma, né, vocês vão clicar em regulamento oficial e vocês têm o regulamento das atividades complementares para vocês, né? Vocês vão acessar esse arquivo, vocês vão baixar o arquivo, tá? E aí eu vou abrir aqui para a gente acompanhar e fazer a leitura desse arquivo aqui nesse vídeo com vocês. Então aqui, pessoal, vamos abrir o regulamento, né, oficial. Vou dar um zoom aqui para vocês e vamos descendo aqui. Esse é o manual das atividades complementares, né? Os alunos veteranos já conhecem. É o mesmo manual do semestre passado. Não houveram mudanças do semestre passado para cá. Aí temos aqui o sumário, né? O regulamento, né? A tabela de equivalência, como preencher os formulários e, por fim, os formulários. Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês sobre as atividades complementares, né? Como devem ser realizadas, tá? Lembrem-se, todas as atividades que vocês realizarem, filme, você tem que fazer a relação com o direito. Não adianta você assistir um filme e esse filme não ter relação com o direito, tá? Tá aqui no regulamento das atividades. As atividades elas têm que ser interdisciplinares com o conhecimento desenvolvido dentro do curso, das disciplinas que vocês realizam aqui no nosso curso, né? Então, devem possibilitar você ampliar sua formação, deve possibilitar que você tenha novas vivências, que você experimente novos conteúdos, sejam eles acadêmicos, né, internos ou externos ao curso, mas tem que ter uma relação com o curso. Essas atividades devem ser ofertadas obrigatoriamente nos cursos de graduação, então é obrigatório que a gente utilize as atividades complementares. Se você não concorda, não importa, está na norma, a gente vai cumprir, né? A gente tem que cumprir aquela norma. Sem o cumprimento das atividades complementares, você não consegue se formar. Não há habilitação do seu diploma junto ao Ministério da Educação. Então, é obrigatório o seu cumprimento, tá? Quem não cumpre, professor, o que é que vai acontecer? Quem não cumpre as atividades complementares fica com essa pendência de atividades para os próximos semestres, tá? Então, vamos avançando aqui, né? As disposições preliminares, então as resoluções que eu falei para vocês, licenciaturas,
quais os objetivos aqui. Então vocês conseguem ter todos os objetivos aí das nossas atividades complementares. É tudo aquilo que está na norma, gente. A gente só coloca no nosso regulamento aquilo que é norma, tá? Aqui das disposições gerais, ó, devem se relacionar com os objetivos gerais específicos do curso e ser destinadas a estabelecer uma relação dialógica entre quem ensina e quem aprende. Tá? Não necessariamente dentro de uma disciplina, mas deve ter relação com o conteúdo do curso, com o objetivo do curso. Vocês vão realizar, né, essas atividades complementares desde o primeiro semestre até o fim do curso. Então, todo semestre vocês têm que realizar essas atividades complementares. Não são cumpridas em horário de aula, tá? Ah, professor, atividade complementar eu não vou fazer porque não está tendo atividade no meu horário de aula. Não é para ser cumprida no horário de aula. As atividades complementares, elas não coincidem com o tempo que você está em sala de aula. É um tempo extra, extra sala, tá? Às vezes a gente organiza eventos dentro do horário de aula, sim, para facilitar a vida de vocês, tá, gente? Terão uma carga horária total determinadas pelo PPC. O nosso PPC, então, aquele inventário que vocês receberam, né? O vídeo apresentando todas as disciplinas, tem lá a carga horária. Notem que teve uma pequena mudança na carga horária desse semestre, o pessoal mais antigo, os veteranos vão perceber essa mudança, tá? Então a gente fez uma adaptação aí para vocês. E aí um infinito número de possibilidades para vocês realizarem. Qual a competência da coordenação? Divulgar e orientar vocês, tá? É o que eu estou fazendo aqui. Estou mostrando o regulamento. Estou orientando vocês quanto ao cumprimento das atividades complementares. Supervisionar aqui dentro do nosso curso o cumprimento dessas atividades complementares. Encaminhar à secretaria acadêmica a ata de cumprimento, fazer registro no histórico escolar de cada aluno quando for o caso. Então, se você não cumpriu, não vai estar na ata, gente. Tudo isso é registrado no seu histórico escolar. Então, só vai ser validada a atividade aquilo que tiver cumprido da forma e com o conteúdo correto. Então, a gente tem uma necessidade formal e uma necessidade material. A matéria, o conteúdo lá, tem que estar de acordo com o regulamento aqui. A forma como você entregou, entreguei um monte de declaração ou certificado solto. Não, tem um formato correto. Somente serão aceitos os trabalhos que estiverem no formato correto. Qual o formato, professor? Esse que está aqui, nesse regulamento que vocês estão vendo aqui comigo. Tem que entregar com os relatórios ou com aquele formulário, no mínimo. A primeira página tem que ser aquele formulário geral das atividades. Na descrição você vai colocar o código da atividade. Não vai colocar curso. Não, é o código. Ele tem um código. Qual a carga horária que você tem lá? Qual a carga horária máxima? Tudo isso você tem que preencher e ficar atento. Coloquei lá que valia 30 horas, mas meu certificado só tem 12. Sinto muito, você não atingiu a carga horária mínima. Não será validada documentação que não esteja de acordo com o regulamento. Tá bom? Vocês são alunos de direito, sabem a importância, mais do que qualquer outro aluno da faculdade, de se cumprir as normas, de se cumprir todo o regulamento, para evitar qualquer tipo de problema. Qual o papel do aluno? Informar acerca das atividades oferecidas e realizadas aí dentro da instituição ou fora da instituição. Professor, não recebi nenhuma informação sobre eventos. É de sua competência se informar acerca dessas atividades realizadas. Você deve buscar. É uma escolha sua qual atividade realizar. Então, é uma
determinação que você busque essas atividades, tá? Não é o professor Thomas ou qualquer outro professor que vai ficar, ei, ó, faça essa daqui. Não, você tem capacidade de escolha e liberdade para isso. Tem só que fazer a escolha. Informar-se acerca deste regulamento. Não é possível aceitar atividades, o aluno não entregando conforme o regulamento e dizer, eu não sabia, eu não vi o regulamento. É dever seu informar-se sobre esse regulamento. Então, depois que acabar essa live, pega o regulamento, olha tópico a tópico, tá? Se tiver qualquer dúvida, me procura. Estou lá para informar vocês, para auxiliar nesse processo. Apresentar a instituição nos prazos estabelecidos pelo coordenador, então já vimos o prazo aqui, toda a documentação probatória das atividades realizadas, acumular a carga horária de acordo com as normas estabelecidas no PPC do curso e detalhado nessa resolução, né, no regulamento das atividades complementares, guardar com você um portfólio próprio até a data da colação de grau com toda a documentação probatória das atividades complementares. Qualquer problema que der em atividade não foi computada, você tem que apresentar a documentação. Repito, eu não fico com documentação, tá? Não é possível eu ficar com documentação de vocês. A coordenação analisa a documentação e devolve. Pega de volta, guarda, mantém esse documento até o final do seu curso. Todos os semestres você vai anexando os outros documentos com a validação da coordenação, com assinatura, tá? Para que, se tiver qualquer problema até o final do curso, você tem como comprovar que realizou aquela atividade. Da entrega das atividades. Todas as atividades são entregues via sistema. Então, consulte esse manual, consulte a orientação que eu estou passando aqui para vocês. Vocês vão entregar via sistema, mas antes precisa ser validado comigo, tá? Vocês vão me procurar, ou o representante de turma me procura. O representante, ele é a representação de vocês, ele não é um braço da coordenação, mas é um braço de vocês para auxiliar vocês junto à coordenação. Aquilo que é de interesse coletivo da turma, o representante ele tem esse papel de buscar a coordenação para conferir junto comigo, né, a validade ou não dessas atividades complementares. Professor, a minha não foi validada. Você tem que olhar, né, as atividades complementares, as regras aqui e entregar conforme as regras. Não existe uma análise prévia, não existe nenhuma outra forma de análise que não essa que eu estou passando para vocês. Entregou dentro das regras, o conceito que vai ficar lá no boletim de vocês é cumpriu. Entregou fora das regras é não cumpriu. Posso entregar depois? Se estiver dentro do prazo ainda, sim. Não estando dentro do prazo, não há novas entregas. Nem correção de uma entrega que foi realizada de forma errada, tá? Não há provas aqui nesse componente curricular. Atividade complementar não tem P1, não tem P2, não tem sub, não conta multidisciplinar. É apenas a documentação que vocês vão entregar ao representante de sala ou à coordenação para validação e postagem no sistema. Quais atividades são válidas? Aquelas que são realizadas dentro do período letivo. O aluno poderá entregar suas atividades em qualquer momento do período letivo, tá? Se a sala tiver monitor para atividades complementares, pode entregar um monitor ou tentar sanar dúvida com esse monitor, tá? Não havendo monitores, então direto com a coordenação. Atividade não ter relação com a formação profissional, não é aprovado. Relevâncias que não comprovam de modo cabal a atividade que tenha acrescentado a sua formação. Assisti um filme, mas não consegui dizer por que aquele filme foi legal para minha formação. No que é que ele acrescentou em relação ao curso? Não é aprovado.
Falta de comprovante original ou comprovante estando ilegível. Gente, não adianta trazer um comprovante que não tenha seu nome, que não tenha uma informação que foi você que cumpriu. Já recebi vários comprovante que não identifica o aluno, né? A não ser ingressos originais quando vocês forem no cinema e esses não contêm, né, o nome do aluno, mas aí vocês substituem isso com uma foto indicando que você estava no cinema, né, uma foto sua segurando o ingresso, uma foto sua com o cartaz do filme, tá? Se você entrega a documentação suja, rasgada, os documentos amassados de qualquer jeito. Não, você tem que manter um asseio dentro da documentação, tá? Documentação dessa forma não será aceita. Uma vez que você cumpra as exigências, posta no sistema, né? E fim. Após a divulgação das notas, caso você tenha sido reprovado, você terá um prazo de 4 dias para procurar a coordenação para saber o que aconteceu. São 4 dias, gente. Mas como vocês vão trazer para mim a documentação, a gente já vai fazer, né, análise naquele momento. Então não tem aí como, né, você saber depois. E aí, 4 dias para você fazer a sua. Para você saber o que houve, né? E se for o caso de um erro no sistema, a gente fazer a correção. Lembrando, estou disponível para vocês na instituição, lembram? Nas terças-feiras, nas quintas-feiras, naqueles horários que a gente estabeleceu lá na primeira live, para sanar as dúvidas sobre isso também. Organização e distribuição das atividades, tá? Então, estão definidas no PPC. A gente tem atividade de 2 núcleos. Núcleo 1, atividade acadêmica científica. Núcleo 2, atividade comunitária ou sociocultural. 50% do núcleo 1, 50% do núcleo 2, tá? Então a gente vai ver esse núcleo 1 e núcleo 2 com mais detalhes. Disposições finais são essas daqui. Os casos omissos são resolvidos pelo diretor, então não é competência do coordenador resolver casos omissos nesse regulamento. Tabela de equivalência de horas. Cursos ofertados no AVA, né, os cursos Saga. Professor, semestre passado não tiveram esses cursos. Não tem um calendário desses cursos, é um curso institucional. Você deve buscar o atendimento ao aluno para ver quais são os que vão ser ofertados, se tem algum com relação ao seu curso nesse semestre e, se for o caso, realizar a matrícula, pagamento e executar o curso. Recebendo o certificado, você tem aí como comprovar esse curso. Cursos oferecidos em outras instituições. 30 horas. Cursos oferecidos no AVA institucional, 20 horas. Lembrando que, estando oferecido no AVA, a gente tem uma quantidade máxima de 2 cursos. Curso externo, uma quantidade máxima de 1 curso. Tá? Professor, fiz 2 cursos em outra instituição. Escolha um deles, de preferência aquele que tem a maior carga horária, e coloca o certificado junto do formulário específico. Professor, meu curso tem 40 horas. Foi de outra instituição. Vale aí no máximo 30. A gente tem um máximo de 30 horas para esses cursos. Professor, meu curso tem 2 horas. Vale as 2 horas. É até 30 horas que você vai ter. Então escolham os cursos que vocês vão fazer dentro da área jurídica e realizem esses cursos, ou que tenham pelo menos correlação com o direito. Não sendo um curso da área jurídica, você deve então usar todas as outras documentações possíveis e necessárias para provar
que há sim essa interseção entre o curso que você realizou e o direito. Então, ementa de disciplinas, mostrando quais as disciplinas que caíram lá no curso. Então, toda a documentação necessária para isso. Ações empreendedoras. Isso daqui, pessoal, é mais voltado lá para o pessoal de administração. No direito, a gente não pode exercer atividade profissional. Estágio é outra coisa, não é uma ação empreendedora. Mas se vocês forem fazer uma empresa júnior, sim, então a empresa júnior ela vai entrar aqui na carga horária de atividades. Visita técnica conduzida pelo professor, excursões culturais, educativas, estudos, meios, aulas, laboratórios, mesma coisa, 10 horas, no máximo quanto, pessoal? 1. O que é que eu uso para comprovar? A declaração e fotos que você está na atividade, realizando a atividade. Aqui no 2.2, código 2.2. Vale quanto? 10 horas. Quanto? O certificado no máximo 1. Você tem que fazer uma resenha de no mínimo 20 linhas, mais fotos, mais a validação do professor que fez a visita técnica. Apresentar trabalhos em eventos do nosso congresso, né, de Direito e Saúde. Vocês conseguem também apresentar aqui, tá? Aqui, pessoal, na atividade 2.4, a gente tem algumas atividades científicas, tá? Com a temática da história ou cultura afro-brasileira ou indígena, meio ambiente e direitos humanos, uma vez que tenha vinculação com o conteúdo curricular. É uma demanda que vem por meio da lei, né? Sobre educação e direitos fundamentais. Então, por isso, essa diferenciação aqui na carga horária. Então, vamos lá. Passando aqui, avançando, né? Engajamento como docente não remunerado em cursos populares à comunidade no entorno. Cursinho preparatório para vestibular, para o Enem, preparatório para concurso público. Professor, eu dou aula, eu sou professor. Eu então posso utilizar isso como carga horária? Não. Tem que ser na comunidade da Lapa e não ser remunerado. Então, trabalho voluntário na formação de pessoas no entorno à faculdade. Iniciação científica. Então, 20 horas, aqueles alunos que forem orientados, tiverem na iniciação científica. Então, 20 horas, apenas um certificado por semestre. Leitura de parte de um livro ou de capítulo indicado por um professor da disciplina. Pessoal, vamos lá. Normalmente tem muita confusão nesse ponto aqui. Primeira coisa, pode ser qualquer livro que eu quiser? Não. Tá? É um capítulo indicado por um professor. Quem é que vai validar, então, a resenha? É o professor. É o professor que indicou. Se eu indico um livro, você lê, você vai me apresentar a resenha e eu vou, dar o visto ali, dizer, atestar que realmente foi feita a leitura daquele material. Se o professor XYZ indica um livro, é o professor XYZ que vai lá e vai ler a sua resenha, vai assinar, validando aquela resenha, e aí você anexa como comprovante. Mandei a resenha sem assinatura do professor. Não é válido. Mandei a resenha sem a checagem de plágio. Também não é válido. Pessoal, não copie resenha da internet. Porque na hora que você checar o plágio, né, e você copiou, ele vai acusar. Detalhe, olha só, tem 2 asteriscos aqui. Vamos ver o que é que significa isso? Lá no final da planilha. Toda resenha deve ter checagem de plágio. Quais os aplicativos permitidos? Um desses dois. Ou Plagium ou o Plagios.
Ah, professor, eu usei o Cop Spider. Tá na listagem? Não tá, não é válido. Só é válido aquilo que tá na listagem, tá bom? Voltando aqui, né? Outro asterisco. O que é que tem dizendo lá com três asteriscos? Com detalhamentos. Então, a resenha tem que trazer detalhes daquilo que você leu ali naquele capítulo. Professor, posso fazer um livro inteiro? Não. O livro inteiro, ele não vai caber dentro de uma resenha de 20 linhas. É um capítulo indicado por um professor, vai ser corrigido por esse professor, e aí você vai apresentar junto da análise de plágio. Professor, eu fiz análise de plágio e não contém lá a minha resenha. Se você fez análise, se você quer validar, a análise tem que trazer o trecho que você está validando. Você não pode pegar qualquer texto e colocar para validar, não sendo o texto que você quer apresentar. Então a própria resenha tem que trazer isso, tá? Em um desses dois programas que são autorizados. Engajamento como docente não remunerado a gente já falou. Vamos avançando aqui. 2.8. Participação na comissão organizadora de campanhas de solidariedade e cidadania. Gente, a gente tá com uma parceria muito legal, tá? Para realização desse tipo de campanha. Ah, professor, eu vou doar alimentos. Basta isso? Não, tá? A não ser nos casos onde a gente faça a doação de alimento e vá até o local, participar da entrega desses alimentos, que a gente está organizando eventos assim, mas vocês também podem organizar. O que é que vocês têm que fazer? Entregar um projeto junto à faculdade, tá? Vocês têm que realizar aquele projeto. Pode ser no PI? Pode ser no PI. Né? Realizar um projeto, uma campanha onde você está realizando ações de solidariedade e cidadania, e aí vai ser validado junto à entidade. Não tendo essa validação, não há como, então, receber, tá, essas horas sem essa validação. O documento válido é esse daqui, gente. Não tem outro. Ah, eu quero apresentar o documento X. Não tem outro, gente. Participação na comissão organizadora de eventos científicos ou técnicos. Os alunos que vão participar na organização do Congresso Direito e Saúde, eles vão ter uma carga horária, eles estão organizando, né? Estão fazendo a checagem, catalogando as assinaturas, né? Recebendo os convidados. Esses alunos também têm aí um limite de um projeto, né? E 15 horas, tá? Participação na execução de eventos e científicos e técnicos. Professor, não é a mesma coisa do anterior? Não, ali é comissão de organização, tá? Se você participa lá no dia da execução, mesmo que você não participou da comissão organizadora, ainda assim você tem 5 horas por jornada que você participar, tá? São atividades diferentes, então tem uma contabilização diferente. Participação em congressos, seminários, simpósios, mesas redondas, oficinas e similares como expositor. Gente, aqui é apresentação de trabalho, exposição de trabalho ou debatedor. Você estava lá como debatedor em um evento, 5 horas, mas aí podem ser 2 eventos, né? 2 certificados diferentes. Então, no máximo 10 horas. Participação em atividades culturais, como concertos, recitais, teatro, cinema, museu, etc. 2,5, 2 cada. Quais são os comprovantes possíveis? Aqueles que, né, apresentem documentalmente que você participou daquela atividade. Além disso, precisa de outra coisa? Sim, resenha aí mínima de 20 linhas
detalhando o que você viu lá, qual era o evento, qual o título do concerto, qual a história daquela obra, quais eram as peças expostas no museu naquele dia. Então aí, resenha mais comprovante, tá? Professor, cinema, pode? Tá aí catalogado como pode. Qualquer filme? Não. O filme que tem relação com o curso, tá? Você tem que na resenha relacionar o curso. Professor, serviço de streaming não está previsto. Se você tiver um comprovante que você assistiu aquele filme, que você estava lá do começo ao fim assistindo aquele filme, um extrato, alguma coisa que seja emitida pela operadora de streaming em seu nome, sim, aí é possível, você tem um comprovante válido. Então entraria nesse etc aí, tá? Mas sem a comprovação, gente, eu não tenho como receber. Eu preciso de comprovação. Vocês precisam documentar aquilo que vocês estão fazendo para me entregar. Representação estudantil nos órgãos colegiados. Que órgãos são esses? CPA, colegiado de curso, etc. Tá? 10 horas. E aí você recebe o certificado da coordenação do curso pela participação ou da CPA da direção da faculdade. Tá? O concurso eu emito enquanto coordenador, a CPA, a direção emite enquanto direção. Representante de classe. Representantes de classe tem aí 20 horas. Para quê? Para exercer todas as atividades de representação de classe. Participar de todas as reuniões, ter a frequência em todas as reuniões, né, que são marcadas. Encaminhar mensagens à turma, os avisos à turma. Gente, representante de classe representa vocês e não a mim. Escolham pessoas que tenham condições de fazer essa atividade. Que consigam lidar com toda a turma. Ah, professor, eu sou representante, mas agora eu estou estagiando, não dá certo mais para eu continuar. Faz uma nova eleição na turma e aí continua o novo representante. As turmas que mudaram, tem turmas que mudaram, gente, foram unificadas. Essas turmas precisam fazer então uma nova eleição, apresentar a ata da eleição, os alunos que votaram assinarem a ata para validação do seu representante, tá? Então essas turmas especificamente, que agora não são mais turmas A, B, C, D, são apenas turmas únicas, elas precisam de novos representantes. Turmas também que antes era só A, agora é A e juntou A e C, né? Tem um caso que a gente juntou A e C. Precisa de um novo representante. Por quê? Porque mudaram os representados. É um novo grupo. Então, sendo um novo grupo, precisa de uma nova eleição. Então, nesses casos, a gente vai encaminhar para uma nova eleição. Os demais casos continuam. Se o aluno entender que não deve continuar, ou a turma entender que não deve continuar aquele aluno como representante, aí sim faz uma nova eleição. Tá? O que é que me apresenta como eleição? A ata de eleição, tá? Aqui para a comprovação de representação de classe. Uma vez que seja apresentada a ata, a gente vai emitir a declaração de representante. Projetos peculiares aos cursos disponibilizados pelo coordenador, NAF, FAP, etc. A gente vai ter um projeto aí, gente, de assessoramento ao NEI, né? Então, em breve eu lanço o edital para fazer uma seleção, vai ter algum tempo de formação e aí a execução desse projeto. Assistência monitorada, ou monitoria, desculpa. Atividades complementares e outras atividades correlatas ao curso.
Os alunos que estiverem dispostos a auxiliar no processo de atividades complementares e visitas orientadas, eles devem me procurar. A gente vai explicar como é o processo e aí vocês vão desenvolver essas atividades e vão receber a carga horária de 10 horas aí específicas para cada atividade. Monitoria das atividades complementares, monitoria das visitas orientadas, tá? Conteúdos digitais, produção de resenha, né? Conteúdo digital mais produção de resenha e ou estudo de caso indicado pelo professor da disciplina ou pelo coordenador. O professor indicou um estudo de caso, vocês vão fazer um evento, um seminário sobre um caso específico. Ou o professor propôs a criação de um conteúdo digital, mais a resenha daquele conteúdo. Então, vocês aí vão realizar uma resenha dessa atividade, vai ser validado pelo professor e vocês apresentam a resenha aqui junto do comprovante de plágio, né, do certificado anti-plágio, e tem que ser uma resenha detalhada da atividade realizada. Monitoria. Os professores eles podem solicitar monitores. Professor, eu tenho vontade de ser monitor. Procura aquele professor que você tem mais proximidade, que você gosta mais da disciplina, que você domina melhor a disciplina e questiona ele se ele vai abrir seleção para monitor, tá? Os professores eles podem ou não abrir seleção de acordo com a necessidade deles e aí você vai exercer os trabalhos de monitoria, acompanhamento junto àquele professor, né? E se aproximando um pouco aí da docência. Quero ver como é que é a atividade docente, quero experimentar. Então, procure o professor para realizar as atividades de monitoria. Assistir palestras, oficinas oferecidas pela instituição ou por qualquer outra instituição, gente. Não precisa ser somente Campos Sales. Por uma instituição de ensino superior. 3 horas, né, até 3 certificados. Doação de sangue. A gente em breve vai fazer uma campanha, inclusive de doação. Vale 5 horas. E atividades complementares, uma única doação. Tá? Não pode ser mais de uma. Acompanhamento, né, teórico, prático, extracurricular, caracterizado previamente pelo coordenador do curso. Então, algum acompanhamento extracurricular que você vai desenvolver a determinação da coordenação. Tem o planejamento para algum desses? No momento, não, tá? Mas no futuro pode aparecer. Outras ações não previstas neste anexo, mas autorizado pela direção acadêmica ou coordenação. Tem algum desse que a gente está realizando no momento? Não, tá? Então, a autorização, o aval tem que vir antes. Qualquer caso omisso que você queira submeter a coordenação para avaliação, se vale ou não carga horária, vocês podem submeter aqui no AC 2.22. Agora, pessoal, como preencher a primeira folha do seu documento, da entrega lá dos documentos? A primeira folha, não pode ser a última, não pode ser a terceira, tem que ser a capa. A capa é esse formulário aqui. O registro de acompanhamento e controle de avaliação de atividades complementares. Primeira coisa, nome do aluno em letra de forma. Letra de forma, pessoal. Não é cursiva, não é escrita cursiva, é letra de forma. O RA do aluno. O ano. Qual o ano que a gente está? 2022. O semestre. Qual o seu semestre? É primeiro, é segundo, é terceiro, é quarto, é quinto. E aí você coloca aqui. Aqui na data, você vai colocar a data em que você realizou a atividade. A atividade que você realizou. Professor, eu vou colocar museu, filme, palestra. Não, você vai colocar o código. Esses códigos aqui, ó. AC 2.16, AC 2.17. Você vai colocar o código da atividade que você está realizando. Aqui onde tem atividade. Comprovante.
Qual comprovante você está apresentando? Confira se é o mesmo que está lá na lista logo acima. Quantidade de horas que está no comprovante. Professor, o meu comprovante tem 50 horas. É um curso que eu fiz. Eu vou colocar 50 horas? Não, você vai colocar 30, que é o máximo contabilizado. Você vai colocar a quantidade de horas aqui que vão ser contabilizadas. Pessoal, prestem atenção na hora de preencher. Não preencham errado, senão não será considerado. O preenchimento é tão importante quanto o conteúdo. A forma também é um requisito. A forma de entrega das atividades é tão importante quanto a matéria, o conteúdo que está sendo entregue. Por isso que no direito a gente tem requisitos formais e requisitos materiais. Então prestem atenção no que vocês estão fazendo. Foram muitos os trabalhos que foram reprovados porque não prestaram atenção a essas informações. Essa coluna última vocês não preenchem, tá? Aqui você vai colocar o comprovante nessa daqui, data de realização. E nessa daqui você coloca todas as atividades que você realizou. Total de horas. E aí vem para a coordenação, né, validar. Aprovado ou reprovado. Tá? Agora, individualmente, para cada atividade, a gente tem descrição, sinopse ou relatório detalhado da atividade. Por cada atividade que você fizer, você vai preencher um desse aqui. O professor não está pedindo esse relatório aqui. Ok, se não pede o relatório, preenche só o cabeçalho. E assina onde tem que assinar. Ok. E aí vem para a coordenação deferir ou não esse documento. Aqui é o formulário, tá? Atentem, gente, que aqui está o formulário da Campos Sales. Aqui está o formulário da Faculdade Paulista de Comunicação. Tá? São dois formulários diferentes para cada uma das faculdades. A gente tem as Faculdades Integradas Campos Sales com atividade complementar aqui, ó, com aquela folha de rosto, a capa. E, né, em seguida temos a da Faculdade Paulista de Comunicação. Então, esses formulários são obrigatórios? São obrigatórios. Você não pode deixar de colocar os formulários. Muita gente não teve as horas validadas porque não colocou os formulários, tá bom? Não esqueçam desses formulários. Vou voltar aqui, né, para a tela cheia. Então, para me despedir de vocês. Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no chat, né, na estreia do vídeo. Outras dúvidas, vocês podem me procurar lá na faculdade, nos nossos horários de atendimento, tá? Que eu irei, com toda felicidade do mundo, sanar essas dúvidas para vocês. Entregou fora do prazo, entregou diferente do que está pedindo o regulamento. Infelizmente, não tem como receber, tá? Vamos cumprir os prazos, vamos cumprir o regulamento, tanto formalmente quanto materialmente, ok? Então, é isso. Nos vemos aí na próxima.